Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, 11 e 12 de 2 Crônicas. O capítulo 10, ele vai falar, irmãos, sobre o reinado de Roboão. Vocês lembram que no capítulo passado o Salomão havia morrido? Então seu filho Roboão reina em seu lugar, sabe? E aí sabe o que acontece, gente? O Jeroboão fica sabendo que o Salomão morreu, então ele retorna para Jerusalém. Nesse momento, o povo de Israel faz o Roboão ser o rei, né? E naquele momento, o que o povo vai fazer? Eles vão fazer um pedido para o Roboão e dizer assim: olha, o teu pai fez o nosso jugo pesado, agora alivia a tua servidão. Porque pesado foi o jugo que teu pai, o Salomão, colocou sobre a gente estava trabalhando igual um escravo. Alivia o negócio aí pra gente. O Roboão disse assim: olha, vocês vão voltar daqui 3 dias, porque eu vou dar a resposta. E aí ele vai consultar os anciões e depois os jovens. Qual foi o problema aqui? O problema foi aonde o Roboão foi buscar conselho, irmãos, por causa de um mau conselho. Ele consegue separar as tribos de Israel, irmãos. Ele consegue separar definitivamente as tribos de Israel para sempre, irmãos, por causa de um mau conselho. Então a gente precisa ter cuidado com quem a gente anda se aconselhando, porque às vezes um mau conselho, né? Às vezes um mau conselho de uma amiga, de alguém, pode fazer com que a gente tome decisões que vai ser muito difícil voltar atrás, e decisões que às vezes não vai ter como voltar atrás, e vem consequência aí por causa dessa decisão. As tribos de Israel foram divididas. Vocês lembram dessa divisão? Que ficaram as tribos do lado sul e as tribos do lado norte. E aí o Jeroboão, né, aproveitando dessa situação, convence o povo a segui-lo. Então 10 das 12 tribos vai seguir o Jeroboão e apenas 2 vai ficar com o Roboão, tá bom? Que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O capítulo 11, o que vai fazer? Roboão, apesar de estar em desvantagem com apenas 2 tribos, a Bíblia diz que ele vai ter 80.000 homens destros, né, prontos para a batalha. E ele resolve ir atacar as 10 tribos que o abandonaram, irmãos. Só que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor dizendo assim: não vá. Deus não desiste, não suba, Deus não deixa, não subas, nem peleje contra os vossos irmãos, e não vá atrás de Jeroboão. Então assim ele ouve a voz do Senhor e não acontece essa guerra que aí resultaria em mais tragédias. E continua aqui falando sobre a questão da adoração em Jerusalém. O que aconteceu aqui? Olha, se juntaram os sacerdotes, os levitas de todos Israel, e se juntaram para quê? Para adorar ao Senhor. Por quê? O Jeroboão, irmãos, ele e os seus filhos lançaram fora para que os levitas, os servos do Senhor, não ministrassem o Senhor. Porque eles haviam constituído o quê? Um bezerro de ouro, né? 2 bezerros de ouro para adoração a demônios. Mas, irmãos, olha só, que as tribos de Israel que ficaram do lado do Roboão, eles começaram a buscar o Senhor, tá? Oferecer sacrifício ao Senhor. E assim, o Senhor fortalece o reino de Judá. Olha só, irmãos. Só que agora no capítulo 12 vai dizer o seguinte, que depois que o reino de Roboão, ele é fortificado, ele é confirmado, ele é fortalecido, no seu 5º ano, a Bíblia diz, ele deixa de servir ao Senhor, e com ele arrasta todo Israel. Olha só, o cara, além de não querer, ainda vai e influencia outras pessoas a não quererem. Então, a Bíblia diz que Sisaque, o rei do Egito, sobe contra Jerusalém, toma as cidades fortificadas, destrói o povo, irmãos. Porque a Bíblia diz, olha, vós deixastes a mim, por isso também deixeis a vós, e humilharam os príncipes de Israel. E aí os príncipes de Israel, na verdade, eles se humilharam perante o Senhor. Mas mesmo assim, o rei, ele toma os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, leva tudo, também toma os escudos de ouro que o Salomão fizera.
A Bíblia diz que ele começa a reinar com 40 anos, ele reina 17 anos em Jerusalém. E ele morre fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso ele morre e Abias, o seu filho, vai reinar no seu lugar. Esses foram os capítulos de hoje. Amém.